Olá pessoal, tudo bem? Sandro aqui do portal Evolução Emocional. Pessoal, hoje eu preparei uma apresentação aqui, tá? E vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão do vitiligo, tá? Eu sou portador de vitiligo já fazem 15 anos, né? E eu vou falar um pouquinho como que eu consegui, né, administrar essa doença através das emoções também, né? Além do tratamento, tá, gente? Essa doença eu creio, enxergo ela também como uma doença multidisciplinar, ou seja, você tem que estar com tratamento, né, associado a outros tipos de cuidado, né? Por quê? Porque é uma doença que ela não parte das emoções, sabe? Ela mas ela pelo que eu li e estudei, né, a gente tem que estar sempre, quando a gente tem algum problema, a gente tem que ir a fundo até para, né, para resolver, né? E o que eu vejo na questão do vitiligo? Ela não parte da questão das emoções, mas ela se desencadeia, ela toma proporções na medida que as tuas emoções, teu estresse está aflorado, né? Então foi isso que eu aprendi nessa jornada já de 15 anos com a doença, né? Mas já fica a primeira mensagem aqui, tá, gente? É uma doença sim possível de ser controlada, tá? É uma doença sim que é possível de ser bem administrada e 1% da população tem a doença, né? Então não é nada assim que a gente tenha que eventualmente entrar em pânico, desespero, colocar a questão da catastrofização, ou seja, como ser uma catástrofe, né? É uma questão de administrar. Eu espero nessa questão desse vídeo que eu possa contribuir com vocês, né? As pessoas que estão assistindo esse vídeo, com respeito a mais algum conhecimento sobre a doença, né? Com respeito também, vou falar um pouquinho sobre o que deu certo e o que não deu certo para mim, né, gente? Vou falar um pouquinho sobre as emoções que foram afloradas nessa questão do vitiligo, né? E também o resultado final, como que eu estou hoje, né, com respeito a essa doença, ok? Quem gostou do vídeo, dá um like, um joinha, né? E compartilha com pessoas, com parentes, né? Com pessoas próximas, né? Que estejam passando por essa questão do vitiligo, né? Pessoal, qual que é o título desse nosso vídeo, né? Controle suas emoções para controlar a doença, né? Então, o vitiligo é exatamente isso. A necessidade do controle das emoções, sabe, gente? Eu acho que o vitiligo, ele como, né, alguma das experiências, que nem a própria ansiedade, ele vem para trazer uma transformação na sua vida, né? Para mexer bastante com a forma que você convive com as suas emoções, né? Ele não é uma doença que causa qualquer tipo de significado maior em termos de malefícios, exceto a questão da estética, né? Que chega a ser um grande malefício psicológico se não bem administrado, né? Ou seja, faz mal mesmo, né? Essa questão da estética, da aparência, né? Ela reduz tua autoestima, né? Mas esse é o meu objetivo nesse vídeo, né? Que a gente saiba ressignificar isso aí, né? Conviver com a doença e principalmente, né, a gente continue vivendo, né? Porque a vida não para, né? A gente tem que ir firmes e fortes, né? Então eu vou dar sequência à apresentação aqui, tá, gente? Falando um pouquinho também sobre o vitiligo e suas modalidades, né? Nós temos duas modalidades específicas do vitiligo, né? Uma delas já tem várias subdivisões, mas eu vou tratar especialmente dessas duas. Depois, se alguém quiser aprofundar a pesquisa junto com o seu dermatologista, seu médico, né? Aí é uma questão de cunho pessoal, né? Mas como é que é dividido o vitiligo, né? Ele tem o segmentar ou unilateral, quando as manchas se manifestam apenas numa parte do corpo, né, gente? Ou seja, quando a mancha é isolada numa parte do corpo. Creio que esse vitiligo ele é muito mais fácil de ser tratável, né? Mais específico, né? E tem um nível de desenvolvimento um pouco menor, sabe? Então ele atinge somente um lado do corpo, né? Lado esquerdo, lado direito, geralmente ele não é tão bilateral, né? O outro vitiligo a qual eu sou portador, né? Não segmentar ou bilateral, e quando as manchas se manifestam nos dois lados do corpo e normalmente aparecem em extremidades, como mãos, pés, nariz e boca, né? Esse é o tipo mais comum da doença, né? Ou seja, esse aí parece que em torno de 75 pessoas da comunidade que tem vitiligo, né, gente? Eles têm a modalidade não segmentar ou bilateral, né? Ou seja, aquela que envolve os dois lados do corpo e às vezes até com uma certa simetria. É tão interessante isso, gente, porque às vezes aparece uma manchinha num dedo, no outro assim, praticamente do mesmo tamanho, né? É muito diferente, né? E a gente fica observando e vendo que elas têm uma simetria impressionante, né, gente? Idade predominante para o vitiligo, gente.
ela se distribui bastante. Isso aqui foi uma pesquisa, tá, gente? Eu deixei a fonte da pesquisa no final do vídeo, para quem queira também ter uma leitura muito interessante, né? É uma equipe de médicos e pesquisadores, se não me engano, da Universidade Católica de Brasília, tá? Mas o link está no final do vídeo, né? Então, o que eles perceberam dentro de 100 pessoas que têm vitiligo, né? Numa distribuição etária de 100 pacientes, né? Que 32% estão entre 30 a 39 anos, 23% estão entre 20 a 29 anos e 17% estão entre 40 a 49 anos. Então o vitiligo ele tem uma forte concentração dos 20 aos 49 anos, onde há um aparecimento maior, né? Na questão da jovialidade, das crianças e dos jovens, a concentração é bem menor, conforme a pesquisa feita aqui em 100 pacientes, né? Pesquisa bem interessante, até para você ver onde que você está se enquadrando, né? Nessa questão da faixa etária, né? Efeitos psicológicos, né, gente? O vitiligo ele tem sim, sabe, gente, severos efeitos psicológicos, né? Nessa própria pesquisa, né, os pesquisadores até orientam que os médicos, dermatologistas, né, toda a comunidade médica, na hora de tratar a doença, né, apesar de ela não ter nenhum efeito colateral, exceto a questão estética, né? Mas o efeito psicológico é bem, se a pessoa não souber administrar, não digo devastador, que é uma palavra muito pesada, mas ela é bem impactante a questão do efeito psicológico, né? Então é tão importante, desde o médico, quando divulga, né, gente, a questão do vitiligo para o paciente, né, como a própria família e como o próprio paciente, eles perceberem nesse momento, né, da descoberta da doença, se for necessário procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, gente, para que faça algum acompanhamento, é válido, sabe? É super válido, por quê? Porque às vezes o efeito estético atinge muito a autoestima. E percebam aqui, nessa pesquisa que eu vou demonstrar a vocês, né? Quais são os níveis eu fiquei surpreso, reconheço que fiquei surpreso, quais são os níveis de apontamentos, de autocríticas que as pessoas fazem com respeito à doença, né? Realmente é um volume muito grande, né? Você veja, né, pessoal? De 100 pessoas, né? As pessoas poderiam responder até mais de uma vez, colocar mais de um ponto de resposta, né? 71 tem medo da doença, né? Ou seja, medo de alastrar, né? De cada 100 pessoas, 57 têm vergonha, 55 têm insegurança, 55 têm tristeza, e depois vai inibição, desgosto, impaciência, irritação, infelicidade, né, gente? Imagem negativa perante os outros, tem raiva, né? Um sentimento muito negativo, raiva, né? Tem a amargura, falta de confiança, nojo de si mesmo, sabe? E outros que não foram tabulados, né, gente? Que talvez na dispersão eles teriam vários tipos de resposta. Então veja como a questão psicológica deve sim ser tratada no vitiligo, sabe? E como eu iniciei esse vídeo, essa apresentação, é uma doença que ela não vem do emocional, mas ela tem autocontrole na questão emocional. Ou seja, como que a pessoa vive, como que ela administra essa questão da doença com as suas emoções, né, gente? Eu acho uma coisa muito importante, tá? Pois eu vou falar durante o vídeo aqui como que eu consegui, através de algumas técnicas de ressignificação, de antifragilidade, sabe? Buscar principalmente, né, gente, essa coisa uma certa agilidade emocional, né, na tomada de decisões, não ficar com problemas muito tempo enredados, segurando a gente, sabe? Criando ansiedade, porque isso aí vai fazer bem para o controle do vitiligo, sabe? Ou seja, não pode ficar vamos dizer assim, com o problema não resolvido, né? E coisas que estão gerando estresse para você. Então, o vitiligo eu acho que é uma grande forma de reavaliação, inclusive, da vida, né? Ele é um grande sinal que você deve cuidar muito mais das suas emoções, né? Quando e como iniciou a minha história com o vitiligo, né, pessoal? Gente, a primeira mancha que eu tive de vitiligo, o primeiro sinal de vitiligo, ele foi na virilha, né, gente? E foi quando meu pai estava num tratamento, né, próximo de fazer uma cirurgia, e minha esposa naquele momento estava com câncer de mama, né?
Então, ali desencadeou, foi minha própria esposa que viu na virilha e, nossa, Sandro, eu nem levei em preocupação, né? Uma coisinha, né? E continuei no meu campo de batalha, né? Meu pai estava doente, depois veio a falecer, né? E minha esposa, né? Estava com câncer de mama em tratamento, né? Esse foi o primeiro momento do desencadear da doença, né? Depois minha esposa veio a falecer, né? Ela teve o câncer de mama e fez todo o tratamento, né? Eu já falei um pouco no vídeo sobre o luto, sobre isso, né? A ressignificação do luto, e ela veio a falecer. Aí meu vitiligo aumentou, né? Tive que buscar novas formas de tratamento, porque você vê que os impactos, né? Que senão a gente não são previsíveis, né, gente? A gente não tem previsibilidade para isso, mas como eles afetam nossas emoções, né? E como que a gente tem que sair rapidamente daquele momento, desde o luto ou de uma outra coisa de estresse que te gerou, para que você também, se você já tem o vitiligo, né? Ou talvez até outras doenças autoimunes, você tenha que rapidamente sair daquele cenário para não afetar a questão do vitiligo, né? Então, quando minha esposa faleceu, aumentou a questão do meu vitiligo. Mas depois eu vou mostrar como é que eu busquei o controle disso, né? E daí quando minha mãe faleceu, sabe? Foi uma morte bastante severa, muito dura. Toda morte é difícil, né, gente? Mas daí minha mãe foi muito impactante porque ela foi um desaparecimento, né? Então foi uma coisa muito, muito, muito forte, assim, né? Em termos de, poxa, quando você não localiza a pessoa, daqui a pouco localiza ela já falecida, né? Então foi bem, bem grave. E também potencializou o vitiligo, né? Também estava com forte estresse naquele momento na questão da questão do trabalho, sabe, gente? O estresse do trabalho, o acumulativo, o estresse é muito corrosivo, né? E então juntou as duas coisas, foi complicado, sabe, pessoal? A gente dá risada hoje, né? Porque eu tenho essa coisa de sempre tentar buscar ponto positivo nas coisas, né, gente? Então a gente vê lá o que eu passei naquele momento, né? E graças a Deus, como é que eu consegui ressignificar as coisas hoje, né? Por isso que a gente tem esse espírito de alegria, né? Mas dentro do campo de batalha, né? A gente não pode perder a alegria, né? E depois, a gente, olha, por incrível que pareça, né? O momento que mais me aflorou o vitiligo não foi ainda os 3 lutos que eu relatei, mas foi a questão do momento que está sendo gravado esse vídeo da pandemia, né? Como a pandemia também tem sido uma doença silenciosa para as emoções, né? Silenciosa ou não silenciosa, né? Porque foi um momento também que eu tive um maior desenvolvimento do vitiligo, onde eu tive que buscar manutenção, controle, os controles emocionais, as técnicas emocionais associadas ao medicamento, né? Ou seja, se você quer controlar, se for a tua vontade controlar, se você fala, estou bem com isso, ótimo, ok, me sinto, tá bom para mim, é assim que eu quero conviver, pronto. Então cada um tem uma forma de viver, né? Mas no meu caso eu achei que justificava o controle, sabe? E fui para cima das questões emocionais e fui para cima também da questão medicamentosa, né? Isso foi bem importante, né? Essa questão da dispersão, então, que eu já tinha passado para vocês, mas só depois vocês, por favor, olhem novamente, tá? Eu voltei aqui um pouquinho, vocês olhem novamente na questão do link que eu falei, tá? Porque tem um texto muito legal sobre isso, tá? Então, continuando um pouquinho, eu falei um pouco sobre a minha história com o vitiligo, né? E os locais que eu tenho vitiligo. Conforme eu falei, eu tenho na virilha, um local de baixa visibilidade, então praticamente não me preocupo com isso, né? Não é uma coisa que eu tenho maior ponto de atenção, mas eu tenho na ponta dos dedos, gente, que é bem trabalhoso, assim, de repigmentar, sabe? Mas eu já consegui estabilizar bem, né? Muito bem ele, tá? Nas 2 mãos, inclusive, né? E na questão do coronavírus, aumentou um pouquinho no meu dedo aqui já, sabe? O corona já deixou uma marquinha aqui, tá vendo? Mas vamos que vamos, sabe? Estou passando os remedinhos, né? Depois eu vou passar o que eu faço hoje em termos de medicamento, né? E principalmente estou cuidando do emocional, né, gente? Porque é uma associação, né? É uma coisa que eu falei para vocês aí, é uma coisa multidisciplinar, sabe? É mente aliado a físico, né? Então a gente não pode parar, sabe? É uma coisa comum, né? Tem várias situações, né, gente? Recentemente minha filha é bastante jovem, né? Ela tem vai fazer 20 anos, né? Ela foi detectada com a questão da tireoide. Vai ter que tomar remédio para a vida toda. Falei, vamos que vamos. Tem que tomar remédio, tem que controlar a tireoide. Talvez num certo momento ela tenha que tirar o remédio, né? Mas se não tiver que tirar, continua tomando.
cuida dos fatores que aumentam o hipotireoidismo, né, e vamos em frente. Então, a gente quando fala, né, do vitiligo, que é uma doença que afeta muitas emoções, mas tem várias doenças que têm um tratamento contínuo. Então, a gente não pode desistir não, gente. A gente tem que continuar e perseverar, né, para, se for da tua vontade, estabilizar a doença, né, e principalmente a questão do controle das emoções, né. Eu falei da ponta dos dedos, né, mas eu já tive no rosto, consegui resolver, né, gente. Lábios, praticamente resolvido, né. Tive no cotovelo, consegui resolver. Tive no joelho, também está resolvido, né? Então, a perseverança no tratamento, né, gente? E a questão emocional, né, gente? São duas coisas, assim, que eu tenho falado bastante, tenho sido muito repetitivo até, tá? Mas para tentar fixar na mente de vocês, né? Porque o vitiligo, para mim, tem sido, já foi, né? E continua sendo um grande aprendizado na administração das emoções, né? A questão do joelho, já falei, então esses são os pontos que eventualmente, o cotovelo, né, embaixo das axilas também tive um ponto de vitiligo, tá? E todos foram sanados através do tratamento, né? Então, só falar um pouquinho sobre a questão das medicações, tá, gente? Pessoal, remédios que eu já usei, né, e fizeram bem para mim. Volto a falar, tá, gente? Você deve procurar seu dermatologista, sabe, seu médico de confiança, tá? Porque isso aí é uma opinião pessoal. Ela não envolve de forma alguma algum tipo de receituário, sabe? Eu estou falando como uma pessoa que tem a doença, né, e buscou tratamento e continua se tratando. Então, note se tiver seu interesse, às vezes já está fazendo uso desses remédios, mas principalmente converse com o seu médico, né? Converse com o seu médico, ver se esses remédios são adaptáveis a você, né? Mas remédios que me fizeram bem. O Tarfic, né? É um remédio que você passa nas lesões, que ele é muito interessante. E depois você se expõe ao sol, né? O sol é uma coisa maravilhosa para o vitiligo, né? De forma bem coerente, né? Mas você passa nas lesões, ele consegue sim repigmentar as lesões. No meu caso, eu tive sucesso, principalmente no rosto, né? Clobicigel e também um remédio que eu tive sucesso, né? É um corticóide, né? Que é administrado nas lesões e na questão do rosto. Excelente sucesso em todo esse período que eu fiz tratamento, que o vitiligo ele vai e volta, né? Por exemplo, eu estava bem estabilizado com o vitiligo, veio o coronavírus, vitiligo lá em cima, corre tratar, entendeu? Corre cuidar das emoções, busca acompanhamento médico, né? Terapsor também é um corticóide que é aplicado em gotas nas lesões, tá? Teve bom resultado também, né? Hoje eu administro muitas lesões da mão, sabe? São um ponto que dá mais trabalho também, a recuperação das lesões nas proximidades, principalmente onde não tem pelo, é muito complicada, tá, gente? Mas aí é uma questão da administração pessoal. Eu gosto de fazer esse tratamento, eu acho que é uma persistência, uma perseverança, né? E isso aí nos fortalece também, né? A gente perseverar nas coisas, aprender a ser perseverante, né? Fototerapia, sabe, gente? Já fiz fototerapia. Hoje eu moro num local que tem bastante sol, né? Achei a fototerapia excelente tratamento, sabe? Foram os primeiros tratamentos que eu fiz, acho que praticamente 9 a 10 anos atrás, né? Morava numa cidade muito fria, que o sol era pouco, né? E a fototerapia me ajudou bastante. Fiz 40 sessões, recomendo, né? Se vocês tiverem um profissional que eventualmente vocês possam procurar, né? São cabines, né? Um tratamento bem interessante, tá? E aparentemente não é um tratamento caro. Todos esses remédios que eu falei para vocês, tá, gente? Fica um pouquinho mais caro, mas o Clobicigel, o Terapsor, a fototerapia, não vejo como um tratamento assim oneroso, é feito uma vez por ano, coisa de 30, 40 sessões, muito bem administrado, tá? Lógico, baseado no que o seu médico vai falar, né? Analisando o seu tipo de pele, essas coisas todas, mas é muito válido também, né? Creme de renovação celular, né? Eu passei também por esse creme, tá? Ele é vendido até na internet, acho que é uma farmácia do Rio Grande do Sul. Acho muito interessante, sabe? Ele teve um resultado sim para mim, né? Associado a esses outros cremes, tá? E eu recomendo sim, porque eu acho que ele foi muito benéfico para mim, sabe? Também custo barato, sabe? Às vezes mais barato, inclusive, que um creme que as pessoas passam, né? Para a questão da estética, né? Muito mais barato, tá? Então eu acho muito válido, sim, sabe? Também tem seus cuidados, né? É um creme que só passado à noite, não pode ir no sol. Então, essas são tudo recomendações médicas que vocês têm que acompanhar junto com os seus médicos, né?
Pessoal, o sol é fundamental no vitiligo, tá? O sol próximo do meio-dia, 10 a 15 minutinhos, tá? Sempre, principalmente agora no começo da pandemia, sabe? Onde veio alguns pontos de vitiligo na questão do rosto, sabe? Eu passei o Tarfic e fui pro sol, tive grande sucesso, sabe? A pandemia foi forte, está sendo, né, gente? Então, esse vídeo está sendo gravado no meio de pandemia, né? Então, a gente, onde as emoções estão muito afloradas, né? E o sol para mim fez muito bem, tá, gente? Então também com coerência, com recomendação médica, né, gente? Isso é bem legal também, a questão do sol, tá? E também eu fiz corticoides via injetável, tá? Através de uma clínica, né? Na questão dos dedos, sabe? Seriam agulhas que são colocadas nos dedos, né? Injeçõezinhas, né? Tem um certo resultado, né? Associa, como se diz, tá? Ele associa em pequenos pontos, né? Então é um corticoide injetável, eu acho que ele é bem interessante, sim, né? Agora vamos em frente, né? Outras possibilidades, tá, gente? Transplante de melanócitos, né, gente? Ou seja, cirurgias mesmo, né? Que a dermatologia faz, retirando melanócitos de um local e colocando na área que não está já mais repigmentando, tá? É uma possibilidade. E para quem tem, né, o que tem vontade, ou que tem um vitiligo assim, de uma forma assim, acima de 70% do corpo, né, despigmentação total, né, que também é um tratamento um pouquinho mais radical, mas possível sim, e eu acredito que até com um efeito visual legal, né, gente? Então, também vai da pessoa, qual que é o grau de contentamento que a pessoa está naquele momento com isso, né, gente? Então, é uma coisa muito pessoal na questão da despigmentação total, mas pelo que eu li, já é recomendada só quem tem acima de 70% do corpo, né? Já com as questões do vitiligo, né? Por isso que, né, você veja, né, gente, quantos pontos que eu falei para vocês que eu já tive, né, de vitiligo, consegui eliminá-los. Então vamos para cima, vamos resolver essa questão, né? Isso aí, esse vídeo tem muito mais foco em dar uma palavra também motivacional para aquelas pessoas que estão passando por isso, né, gente? E vamos todo mundo junto resolver essa questão do vitiligo, né? Pessoal, remédios complementares, tá? Eu tomei bastante tempo beta-caroteno, né? O pessoal às vezes toma para ir pro sol e tal, ele é legalzinho, né? Porque ele acaba dando uma corzinha na mancha, uma corzinha meio rosada. Tá, como diz, uma disfarçadinha, né? Se eu acho que é válido, hoje eu não tomo beta-caroteno, sabe? Mas já tomei bastante tempo e para mim realmente não teve nenhum... Não é uma coisa que, dentro das recomendações médicas, não é uma coisa que está dentro da melhoria direta do vitiligo, mas pode ser uma melhoria indireta, né? Então, foi uma coisa que eu fiz, né? Eu até recomendo. Ácido fólico, já tomei para as outras questões. Em alguns estudos falam que é interessante tomar para vitiligo, mas o ácido fólico faz bem para bastante coisa, né, gente? Então também, né, dentro da questão fitoterápica, né, se vocês tiverem interesse em pesquisar um pouco sobre isso, né, eu coloquei isso aqui como complementar, né, gente? O tratamento base, o que tem dado certo, está na apresentação anterior, né? Mas ácido fólico, sim, eu tomei por bastante tempo e eu acho, assim, bastante válido, sabe? Mamica de cadela, né? Essa é uma planta, né, gente? Essa tem uma certa toxicidade, ela é tóxica, né? Tem que cuidar com a questão do fígado, né, gente? Então, toxicalidade, né? Então, eu tomei há muito tempo atrás, sabe? Parece que esse tratamento está voltando, ainda mais que agora, pelos que eu ouvi, né, e pesquisei, na questão da pandemia, o vitiligo aumentou muito aos portadores, né? Então, a mamica de cadela também, né, tem que ter dado uma olhada na questão, né, dessa questão que eu falei da questão tóxica, essa coisa toda, mas naquele tempo fez bem para mim. Hoje particularmente, eu não tomaria de volta, né, mas eu acho que é uma coisa que individual, né, de ser refletida, tá? Vitamina E, vitamina C, sempre tomei, sempre me fizeram muito bem, né? Tomar junto com a questão do vitiligo, mas talvez até com fortalecimento da imunidade também, né, gente? Passiflora, né? E fitoterápicos para anti-estresse, né? Mulungo, passiflora, né?
Nós temos vários fitoterápicos, tá, gente, que reduzem o estresse, que acalmam um pouco, né? Um chazinho de camomila também é muito bom, né, gente? Então, cuide bastante dessa questão do estresse, né? Ou seja, administre bastante suas emoções quando possível, né, gente? Tenta sair rapidamente de alguns momentos de caos, de desgaste ali que você está passando, para que isso também não seja um fortalecimento para o vitiligo, né? Uma arma, infelizmente a emoção acaba sendo quase uma raiz quadrada, uma potencialização para o vitiligo. Então isso a gente tem que ter bastante cuidado. Recomendo sim a questão do fitoterápico para anti-estresse, acho muito válido, né? Além do que eu já falei durante o vídeo, né, gente? A coisa está um pouco apertada, um pouco arrochada, assim, em termos emocionais, e você vê a necessidade de estar no acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Não tem, eu acho que é muito válido, sabe? Acho muito, muito válido e deve ser buscado sim, né? Porque às vezes as tuas emoções estão numa forma de controle errada e o momento é necessário, certo? Agora a mudança na forma de viver, né, gente? Eu acho que a grande chave está aí, sabe, gente? Primeiro, na busca da perseverança da doença, né, gente? Que é muito importante perseverar nessa doença. E também, né, gente, na questão do controle das emoções, né? Ou seja, o vitiligo ensina muito essa questão, te ensina, né, na prática, né? Que toda vez que você está vivendo um momento de estresse contínuo, estresse crônico, né? E você fica num looping, né? Um círculo vicioso, né, gente? Você está ali vivendo essa questão e também cuidando do vitiligo, passando estresse, sabe? Então você tem que ir resolvendo as coisas, sabe? Então mudando de forma de viver, atividade física, né? Uma boa noite de sono, né, pessoal? Muito importante, né? A administração do estresse, sabe? A alimentação também, sabe? Eu sempre percebo, né? Mas esse é um estudo muito complexo, né? Mas eu vejo que a alimentação, ela sabe, isso, quem sabe seja descoberto daqui a muito tempo, né? Mas ela também deve ter algum peso na relação do vitiligo, porque a gente vê e pensa assim, né, gente? Um organismo fragilizado com a alimentação, ele vai ficar um organismo estressado já, né? Sem as proteínas corretas, sem os carboidratos corretos, né? Sem a questão também das vitaminas corretas que cada alimento nos traz, né? E daí um organismo estressado, né? Mais vitiligo, né? Então a alimentação também eu vejo que é um pilar bem importante, né? Eu tenho falado bastante, sabe, gente, sobre a questão da higiene mental, né? Principalmente nesse momento que vivemos hoje, né? Especial hoje, né? Nesse momento de pandemia. Então cuide bastante com o que você traz de informações, com o que você lê, com o que você alimenta na tua mente, né? Porque isso pode ser um gerador de estresse também, né? Filtra bem as notícias, tenta fazer coisas mais arejadas, né, gente? Desistir jamais, tá, pessoal? Eu falo, né? Isso é um lema que eu tenho já, né? Não abandonar o tratamento, tá? Esses dias, recentemente, com uma querida médica, né? Ela relatando sobre essa questão de desistir. Eu falei, doutora, eu tinha vontade de dar uma parada, né? E ela falou sobre uma paciente dela, uma jovem, uma moça, né? Que parou e depois voltou triste, insatisfeita, né? Porque daí o vitiligo já tinha tomado proporções maiores. Então, não é uma doença que vai te fazer mal em termos físicos, não tem nada que se tenha efeito colateral, então não tem por que parar de tratar se for da tua vontade de tratar a doença, né? Cada pessoa é individual, né? Então ela tem que saber o que ela quer para ela, né, gente? Mas eu particularmente, eu tô aí sempre passando meus cremezinhos e vamos que vamos, né? E vamos em frente, sabe? A gente tem que continuar tratando, e depois que eu vi esse relato dessa médica, né, uma médica muito querida, inclusive eu acho que além de tratar o vitiligo, ela tem um jeito de falar, um jeito de tratar o paciente, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Os dois profissionais que praticamente eu fui atendido até hoje, né, que é o Dr. Caio Castro, né, e Dr. Caio Castro de Curitiba, né, e também a doutora Patrícia Paludo, sabe? Excelentes profissionais, fora tantos outros profissionais que temos aqui, né, a nível nacional, né, gente? Mas esses dois em especial, sabe, eu vi muito cuidado com as emoções do paciente, muitas palavras carinhosas, muita inteligência no tratamento, sabe? São ótimos profissionais. Eu tive essa grata
alegria de conhecer ambos, né? E quando preciso eu também não titubeio, vou até lá também para dar uma olhada, dar uma revisão, né? Eu acho esses dois profissionais excelentes, né? A doutora Patrícia, se não me engano, da clínica do Vitiligo, e o doutor Caio, ele é um médico, né? Ele é médico de Curitiba e professor da PUC também. Novos estudos, né, gente? Um caminho para a cura e remissão. Pessoal, a questão do vitiligo, sabe? Recentemente, inclusive, eu até participei de uma pesquisa sobre isso, sabe? Eu me coloquei à disposição, né? Então, pessoal, qual foi a pesquisa? Junto com o Dr. Caio Castro, né? Eles estavam examinando alguns tipos de enzimas, alguma coisa assim, para ver que parece que tinham várias pessoas que tinham que eram portadores de vitiligo, que tinham uma deficiência em alguma enzima, né? Alguma coisa assim, né? E eu fui lá, fiz a doação de sangue, me coloquei à disposição, né? Então, gente, eu tenho muita confiança, muita perseverança que essa doença vai sim, sabe? Ela vai ter uma remissão, vai ter uma cura, porque há muito esforço científico, há muita dedicação para isso. Então, não abandonar, ponto de partida, né, gente? Perseverar e vamos ter essa boa notícia logo, sabe? Quando? Se logo é quando, eu não sei, né? E principalmente, a gente, vamos cuidar das nossas emoções, né? Buscando a ressignificação das coisas, né, gente? Buscando essa questão da antifragilidade. Antifragilidade é um conceito que você sabia administrar o caos, ou seja, quase um camaleão, né? Eu gostava do conceito da resiliência, mas eu acho que a resiliência, ela acaba, você coloca uma certa couraça de aço, né? E fica forte, resiliente, até vir um caos muito grande na tua vida, né? E a antifragilidade te ensina a administrar o caos, sabe? Eu sempre me achei muito resiliente, mas eu tenho gostado muito desse conceito de você ser mais adaptativo às coisas. Não tanto ir para cima, mas às vezes ir para o lado, sabe? Tá passando um estresse corrosivo, vale a pena continuar essa batalha? Vale a pena perseverar nessa luta? Ou você tem que já repensar alguns conceitos sobre isso, né? Então, eu acho que essas coisas que eu tenho falado no canal, eu vou depois deixar mais alguns vídeos, né? Sobre também essencialismo, né, gente? Viver de uma forma mais essencial, né? Buscando a plenitude das coisas, né? E sem entrar nessa paranoia até de consumismo ou outros geradores de estresse que a gente tem visto bastante, né? Ok, gente? Agradeço demais o tempo que ficaram aqui comigo, tá? Espero ter contribuído com alguma coisinha, com qualquer, que seja um insight, qualquer coisa nessa questão do vitiligo, tá? Também, né, gente, deixo aqui abaixo para vocês poderem fazer seus comentários, tá? Vocês colocarem mais opiniões sobre a doença em si, tá? E vamos juntos aí, vamos junto todo mundo nessa manutenção, nessa vitória contra o vitiligo. Eu vejo, eu creio nessa vitória. Já está acontecendo comigo, né, gente, 15 anos, né? Que eu estou convivendo com a doença, e vai, sobe, tem um momento, lamenta, e depois volta, e não dá para desistir não, né? Então a gente tem que perseverar até o fim, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Olá, pessoal, Sandro aqui novamente. Eu acabei esquecendo do último slide, gente, me perdoem, tá? E o último slide fala exatamente sobre a referência de site, tá? Então, por favor, aqui tem o gráfico, né, dentro desse slide, e o link para que vocês possam ler também um estudo muito interessante sobre o vitiligo, tá? Agradeço a atenção de todos vocês, tá? E fiquem todos com Deus novamente. Tudo de bom.